Você pode estar assentado. Nós estamos estudando Tiago aos domingos, no culto das 16 horas. E no domingo passado nós aprendemos que a gente tem que entregar uma área também da nossa vida. E eu acredito que você já fez essa entrega, porque você acabou de dizer que você entrega tudo. Então eu creio que você já entregou também a Deus a forma como você fala, as suas palavras, a forma como você se comunica diante do altar dele. Para que quando você falar, quando você conversar com pessoas, seja Cristo falando através da sua vida. Então nós aprendemos no domingo passado que você tem que falar mais e ouvir menos, não foi isso? Amém? Não? Não foi isso que a gente ouviu? Você tem que ouvir mais e falar menos. Seja pronto para ouvir e tardio para falar. Eu vejo alguns irmãos falando assim, depois de uma mensagem, de um curso, de um estudo: nossa, pastor, mas Deus bateu, hein? Como que Deus me bateu hoje? Então eu não quero que você tenha essa impressão de que Deus só bate, que Deus é nervoso, Deus tem raiva. Não, querido. Mas a palavra, ela de fato, em alguns momentos, ela nos repreende. Mostra alguns comportamentos nossos que são errados. E hoje a gente vai falar de algo que também existe em alguns seres humanos. Não existe em você. Você nunca ficou irado, você nunca ficou nervoso, mas tem pessoas com quem você convive que ficam assim. Então a gente precisa aprender para ajudar elas, né? Vai que a gente conhece alguém assim. Então quando o Tiago falou, lá em Tiago 1:19, ele fala que a gente tem que ser pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. Só que ele continua, e é sobre a ira que a gente vai falar hoje. Porque essa raiva humana, essa ira, ela não produz o que Deus aprova. A ira não produz a justiça divina. A raiva humana, a ira, ela não vai produzir o que Deus quer que seja produzido em nós. Eu peguei outras traduções desse versículo 19, seja tardio em irar-se, e alguns trazem um comando diferente desse mesmo versículo. Alguns falam, seja devagar em irar-se, devagar com a sua cólera. Algumas versões mais antigas, em vez de ira, coloca cólera. Não se irrite tão facilmente, seja devagar para perder a paciência. São algumas traduções desse mesmo trecho. Tardio para ficar irado. Quem não estava aqui no domingo passado, eu falei que tardio no grego, a ideia no grego dessa palavra tardio, é de uma pessoa que ela não consegue assimilar na primeira vez já aquilo que foi falado para ela. Então ela precisa pensar, refletir, até que aquilo que foi comunicado ela entenda e tome uma decisão. Então o que Tiago está falando, quando você for tentado a se irar ou falar, seja alguém mais demorado. Pense antes, reflita antes. E eu não sei se você já se pegou em algum momento de ira, de muito nervoso. Qual é o sentimento que fica depois que passa? Que alguém chega em você, e Deus muitas vezes usa o esposo, a esposa, os filhos, para abrir os nossos olhos. Que papelão que você fez, hein? Você acha que você precisava ter falado daquele jeito, ter tomado aquela atitude? Qual é o sentimento que fica na gente? De vergonha. Poxa, de fato, o que eu fui fazer? Por que eu me comportei? A gente fica se sentindo alguém que não deveria ter feito aquilo. E muitas vezes essa cobrança, ela vem de forma bem dura. Você fazer isso, ter essa atitude, para que isso? Então esse versículo é muito sério, porque nossa tendência natural, quando algo estoura no nosso cérebro, é que a minha boca, é que a minha ira, ela se manifeste rapidamente. Se alguém te repreender, te tratar mal, qual o seu comportamento? Deus te abençoe. É esse o seu primeiro comportamento? Nós somos de carne e osso. Nosso comportamento natural, a tendência natural é dar o troco, é pagar na mesma moeda. Eu lembro de alguns pais e algumas mães que muitas vezes olham para os filhos e falam assim: olha, eu tenho
muito medo do que vai sair da sua boca quando você abrir a boca perto das pessoas. Porque você pode falar sem pensar, e criança, ela pensa antes de falar. E ela não esconde, ela é sincera, não é? Por isso que alguns pais passam vergonha com crianças. Porque elas simplesmente falam. Elas não vão parar e pensar e refletir. E muitas vezes é essa atitude que a gente está tendo com relação às palavras malditas, impensadas e com a ira. Portanto, a Bíblia, a mensagem, coloca dessa forma esse versículo: que você guie os seus ouvidos, que você siga com a sua língua guardada e deixe a sua raiva restrita pela retaguarda, porque a justiça de Deus não cresce na ira humana. Fique mais calmo, fique de boca mais fechada, é o que a Bíblia, a mensagem, diz. Portanto, você tem raiva? Existem razões pelas quais você fica com raiva? Que você fica irado? Que você fica nervoso? Você fica sem paciência? Que você fica envolvido com muito estresse? Você fica com raiva quando você tem que pagar as contas? Quando você enfrenta crises no casamento? Quando os filhos são rebeldes? Quando aquele motorista abençoado entra na sua frente e te corta? Como você fica nessas situações em que você é envolvido emocionalmente a agir de forma natural, sem lembrar que você é cristão, que você tem um comportamento diferente? Às vezes é tão simples quando nós não participamos, não ouvimos, mas algumas coisas a gente vê, a gente participa, que vai gerando em nós um tipo de revolta, de ira, e se a gente não guardar isso, se a gente não for tardio para ficar irado, ela se manifesta. Só que eu quero dizer para você hoje que a raiva, ela é uma emoção que Deus deu a nós. Jesus demonstrou uma raiva justa, quando lá no templo ele expulsou os cambistas, que estavam fazendo da casa de oração uma casa de vendas. E ele demonstrou uma ira justa, expulsando aqueles cambistas. Mas quando a gente olha para nós e as nossas iras, muitas vezes você vai ver que essa não é uma ira justa. E Tiago, ele entendeu isso, que há momentos que nós vamos ficar com raiva. Por isso ele usa essa palavra tardio, que é a mesma palavra de vagarosos. Sejam vagarosos para a cólera. Homem irritado, mulher irritada, pessoa que fica emocionalmente irritado, se não cuidar dessa raiva que está crescendo e que está sendo alimentada, isso pode fazer você apodrecer por dentro. E sabe por que a raiva é uma emoção? Porque a gente consegue controlar ela. Eu não sei se você já passou por isso, mas muitas vezes tem aquela pessoa que está envolvida naquele momento de raiva, de cólera, de ira, e ela está colocando para fora todas as suas emoções, de repente toca o telefone. Como que ela atende o telefone? Alô? Oi, tudo bem? Ainda mais se for o pastor. Graça e paz, pastor. Aqui está uma bênção em casa. Ainda mente, né, o crente. Mas ele controlou. Ele não vai falar, o que é? Quem está ligando? Você vai fazer isso? Você não vai. Você consegue se controlar. Desliga o telefone, continua o quê? O mesmo quebra-pau, porque você vai continuar gritando, vem aqui, vão resolver. Ela consegue ser controlada. Então, quando você olha esse texto, você tem que ser tardio para ficar irado. Não veja isso como algo impossível. Algumas pessoas vão conseguir, eu não vou. Porque quando a gente quer, nós controlamos. Vamos ser sinceros. Quando você quer controlar o que você vai falar, a forma como você vai falar, você consegue. A grande questão é que muitas vezes a gente se deixa levar pela emoção, por aquele momento, e a gente não para pensar nas consequências do que a gente está fazendo, do que a gente está falando, e só quando a gente para pensar no que a gente falou e no que a gente fez, que a gente para ver que bobeira eu fiz. Para que agir da forma como eu agi? E é por isso que ele está falando, você não precisa passar por isso. Seja tardio para se irar. Veio a emoção? Para, senta, vai dar uma volta, pensa, reflita, e depois você veja a pena, se vale mesmo a pena, você vai poder ou não tomar essa decisão, fazer ou não fazer aquilo. Isso vai nos ajudar muito. Portanto, essas palavras de Tiago são palavras sábias,
para nós pararmos, recuarmos, avaliarmos a situação, formarmos uma resposta adequada e só depois a gente agir. Tiago não está dizendo, olha, você não pode ficar com raiva. Isso seria impossível. Não é isso que ele está falando, porque a gente vai ficar com raiva. O que ele está falando é, não se deixe dominar pela raiva. Porque há situações que a gente vai ficar. É muito difícil você passar uma semana inteira para vir no culto no outro domingo sem nenhum episódio. E eu estou sendo muito, pelo menos um episódio na semana em que você ficou irado. Ou não tem? Tem. Porque tem pessoas que parece que têm o dom de infernizar a vida do outro, não é? Parece que tem pessoas que se especializam nisso. De falar de uma forma que desmotiva, de perseguir, de tacar pedra. Parece que tem pessoas que se especializam nisso. Então não é que Tiago está dizendo, você não pode ficar com raiva. Porque todos nós vamos ficar com raiva de vez em quando. A palavra raiva aqui se refere àquela raiva, aquele nervoso, enraizado, profundo, que gera em nós o ódio, o desejo de vingança, de dar o troco, de mostrar a pessoa onde ela deve estar. É isso que não deve existir. A raiva, como emoção, ela vai vir, ela vai existir. O que nós não podemos é ser controlado por ela, nós a controlamos. E como é fácil fazer isso, na prática? Quando você está lá na emoção, no calor do momento, e quando a pessoa toca na ferida, é simples, não é? Mas por que a gente não pode ser dominado por essa raiva humana? Por essa raiva que é uma raiva profunda, arraigada, porque ela não vai produzir a justiça divina. Então, Tiago aqui não está se referindo só ao momento passageiro de desprazer, em que a gente é envolvido e logo isso esquece, é esquecido, a gente não lembra mais. Ele está falando aqui da emoção profunda, onde a gente vai parecendo aquele vulcão, que está se alimentando, que está se preparando e que logo, logo joga. Através da língua e das atitudes, aquela lava incandescente para todo lado e ai de quem estiver perto. E tem pessoas que são assim. Ela vai guardando, ela vai guardando, ela vai guardando, algumas já estouram logo no início. É essa raiva, essa ira que não deve existir em nós. Porque ela não vai produzir o que Deus aprova. Portanto, querida, a raiva está sobre o nosso controle. Acredite nisso. Às vezes falamos em explodir, e muitas vezes, me segurei para não... E é isso mesmo, porque você consegue se segurar. Sim ou não? Você vai resolver uma questão, seja qual for. Principalmente foi algo que te deixou bem triste com a situação, e você vai sentar com a pessoa para resolver. Você sabe que você pode resolver do jeito certo, como um crente, um cristão, tendo uma boa palavra, um bom comportamento, como você pode fazer barraco, e vai ficar lindo para você como cristão fazer barraco, não vai? Eu lembro de um testemunho, de uma igreja que estava fazendo uma campanha, e aí trouxeram um pastor de fora, e ele ia ficar uns dias na cidade, naquela campanha, e é um pastor muito cheio de Deus, do poder, fazia milagres, maravilhas, e foi naquela igreja, naquela noite, pregou lindo, maravilhosamente, todo mundo dando glória a Deus, aleluia. Na segunda-feira ele ficou ainda na cidade, porque tinha que ir no banco resolver umas coisas, e de repente a moça que trabalhava no banco, que também era dessa igreja, começou a ouvir uns barulhos no meio da agência. Ela foi olhar para ver o que estava acontecendo. Era o pastor abençoado, quebrando o pau com todo mundo, porque não estavam resolvendo o negócio dele lá que ele precisava. A irmã olhou e falou, é o pastor. Mas não estou falando por conta do pastor, de fato, com o título, esse peso vem um pouco maior, Essa pessoa não poderia ter feito isso. Mas qualquer um de nós, crentes, filhos de Deus, deveríamos ter um comportamento diferente. Diferente. Cadê o Renan? Portanto, querido, se eu estiver pronto para ouvir, se eu for tardio para falar, se eu for tardio para me irar, eu vou ter um controle emocional muito mais fácil do que uma pessoa que é descontrolada, porque ela não consegue ouvir, ela fala demais,
e ela fica nervosa demais. Ela se estressa demais. A fala rápida leva a uma raiva rápida. Quanto mais zangados você ficar, mais rápido você vai ser para se irar. E você não vai conseguir ouvir, porque você não quer ouvir. Você simplesmente quer falar o que você acha que tem que falar. Só que essa raiva, essa ira, não produz o que Deus aprova. Esse tipo de raiva nunca pode produzir uma vida agradável a Deus. Esse tipo de raiva traz consigo o cheiro da morte, porque você não vai ganhar pessoas, pessoas não vão querer caminhar com você. Você vai afastar pessoas com esse comportamento. Quando o cristão se irrita com circunstâncias difíceis, essa justiça divina, a prática de Deus, não vai se evidenciar na sua vida. É como o pastor lá na agência, a pessoa vai olhar e falar, mas ele pregou uma coisa e vive outra. Não vive a justiça divina. Quando alguém nos faz o mal, a reação natural é revidar, pelo menos com palavras. Mas essa atitude não produz a justiça divina, não glorifica a Deus. Por isso eu não faço, por isso eu deixo de lado, por isso o meu comportamento é outro, por isso eu refreio a língua. Eu tento entender o que aconteceu, eu tento entender que aquela pessoa precisa de ajuda, eu tento entender que ela não merece alguém, mais uma vez que deu troco, ela merece alguém que faça diferente. E é por isso que a Bíblia fala que quando alguém, o seu inimigo, te pedir comida, porque ele estiver com fome, você tem que dar comida, você tem que perdoar, porque fazendo isso você amontoa sobre a cabeça dele brasas vivas. Aquela pessoa vai começar a pensar assim, como pode? Eu estou agindo com maldade, ela está agindo com bondade. Eu estou fazendo mal, ela está fazendo bem. Eu estou querendo destruir, ela continua investindo na minha vida. Porque nós estamos agindo como Deus age comigo e com você. Por mais que a gente erra, por mais que a gente peca, as misericórdias se renovam todos os dias. A bondade dele está sobre a nossa vida. Lá no Getsemane, Pedro mostrou-se tardio para ouvir, pronto para falar, pronto para se irar. E ele quase matou aquele homem quando ele puxou a espada, o soldado que ele corta a orelha. E é assim que muitas vezes a gente age. Quando a gente não ouve direito, quando a gente fala demais e quando a gente se ira facilmente, rapidamente, a gente faz besteira. Não glorificamos o nome de Deus. E quantas brigas são resultados dessa impulsividade de alguns? Palavras precipitadas, atitudes precipitadas. Basta um comportamento mais rígido da outra pessoa e a gente já está preparado para responder na mesma moeda. Eu sei que é difícil, porque eu também enfrento isso. Uma vez eu fui num hospital aqui fazer uma visita religiosa, e como a gente tem a visita religiosa, a gente pode entrar em qualquer dia, qualquer horário, independente se é visita ou não. E mesmo nos casos de mais gravidade. E aquela pessoa estava querendo me impedir, porque não era o momento da visita. Eu falei, é visita religiosa, eu posso entrar. E eu percebi que ela ia criar confusão, e eu não queria criar confusão. Eu falei, pode perguntar para outra moça ali, porque eu percebi que ela era nova ali naquela função. Ela perguntou para outra moça, a moça falou, não, ele pode entrar, é visita religiosa, pode liberar ele. Mas se eu já permitisse que as emoções falassem mais alto, eu ia fazer o quê? Eu já queria mostrar meus direitos, eu sou pastor, eu posso... Aí eu vou fazer a visita na carne. Porque eu posso, eu tenho meus direitos. E quantos estão hoje vivendo isso? Só que essa raiva, essa ira, não produz a justiça divina. Aí vai ficar bonito para mim depois eu falar assim, aqui minha carteirinha de pastor. Ela mostrou, você me tratou desse jeito ainda, é pastor? Vou guardar o seu nome aqui para depois eu lembrar disso. Não, querido. Essa ira é o oposto da paciência. A paciência que Deus quer produzir em nós. Essa ira pecaminosa, ela é pecado. Ela não pode existir na nossa vida. E sabe qual a melhor coisa que a gente pode fazer para vencer a ira?
e vencer as palavras precipitadas, a oração. Certa vez ouvi um cartaz que dizia: a paciência, ela é muito preciosa, ela é preciosa demais para ser perdida. Não perca a paciência. A paciência é algo muito precioso. Ela é tão preciosa que ela não pode ser perdida. Não perca a paciência. Tiago nos adverte a não nos irarmos contra a palavra de Deus, a não nos irarmos contra pessoas, a controlarmos essa ira. Portanto, a gente vai cantar neste momento, cantar sobre a oração. No mundo secular tem uma música que diz: se você estiver nervoso, você tem que fazer o quê? Pescar. Aí tem o crente que tem o sertanejo gospel, e o crente sertanejo gospel, ele, inspirado por Deus, ele fez: está nervoso, vai orar. Vai pescar não, vai orar. Então, querido, o sentimento está querendo vir, aquele velho homem está querendo ser trazido à tona de novo. Vai orar, para Deus manter a sua mente centrada nele, os seus lábios continuando falando de forma sábia, e essa ira ser controlada. É por isso que oramos, e é por isso que cantamos isso. Vamos ficar de pé?